Videogame é uma droga. Essa é a principal reclamação que hoje um pai, uma mãe tem com relação às tecnologias digitais. Tudo isso porque os videogames são hoje a principal fonte de lazer, de entretenimento da maioria das crianças que nós temos em casa hoje em dia. O excesso de uso do videogame pode trazer vários problemas. Ele pode trazer má alimentação, irritabilidade, dores na coluna, fadiga visual, privação do sono e pode levar até ao vício. Além disso, os jogos têm um conteúdo normalmente muito machista, muita violência, causam um certo isolamento da criança em relação ao seu meio e, muitas vezes, não só para crianças, adolescentes, mas também para idosos, pode levar a uma dependência dessa tecnologia. Como pai, me preocupo com os meus filhos. Eu tenho 2 crianças e às vezes eu convido eles para ir para uma apresentação de teatro, para ir para dar uma volta de bicicleta e jogar um futebol com os colegas. E às vezes eles preferem ficar na frente do computador, jogando, enfim, usando esse tempo na frente do computador. Mas nem tudo pode ser tão ruim. Há 7 anos atrás eu tive um acidente de moto. E esse acidente eu machuquei o braço, o ombro, e tive que fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia, após ela ter terminado, eu tive que fazer fisioterapia. Talvez vocês que já tenham feito fisioterapia tenham descoberto que nem eu, que fisioterapia é uma atividade extremamente tediosa, extremamente chata e cansativa, mas que funciona. Então eu pensei, será que não dá para associar todo aquele tempo, aquela atenção e motivação que se tem com jogos para a fisioterapia? Será que não dá para fazer jogos que tornem a fisioterapia mais interessante? Até porque eu reconheço com os meus filhos que os jogos podem trazer alguns benefícios. Afinal, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Nós temos que controlar a dose. Então, a dose é fundamental para nós podermos transformar uma atividade, uma tecnologia que talvez não seja tão boa e tirar a parte boa dessa tecnologia. E os jogos hoje são reconhecidos por ter algumas vantagens. Os videogames têm alguns aspectos que são importantes. Eles trazem raciocínio, eles trazem, por exemplo, o meu filho aprendeu inglês, melhorou o inglês dele assistindo jogos. Socialização, porque ele chega no colégio, ele vai conversar com os colegas, eles dizem, olha, nós jogamos aquilo ali no final de semana, tá, o que é que você fez? Tal. Acontece uma certa socialização. Também é reconhecida a amplitude da visão espacial que se ganha com os jogos. E principalmente, os videogames, trazem uma grande motivação para as pessoas de um modo geral. Então, por causa disso, nós começamos a fazer jogos, né, que trabalhavam o movimento. Esses jogos, nós conseguimos, através de uma webcam barata, através de um computador convencional, desenvolver jogos que reconheciam os movimentos das pessoas. E através desses movimentos, as pessoas poderiam interagir com o computador sem precisar segurar nenhum dispositivo. E o computador, então, apresentava as tarefas para essa pessoa na forma de um jogo. Com isso, nós desenvolvemos inicialmente um jogo para pacientes de AVC, de derrame cerebral. Justamente
nesse jogo nós temos gotinhas caindo na tela, e a pessoa que tem alguma deficiência de um dos lados, porque o AVC causa uma deficiência de um dos lados do corpo, ela tinha que interagir com as gotinhas virtuais que vinham caindo, mas essas gotinhas elas apareciam em posições determinadas pelo fisioterapeuta, controladas pelo jogo, mas determinadas pelo fisioterapeuta. Então a pessoa se via dentro do jogo, interagindo com as gotinhas virtuais. E ela começava a fazer movimentos que ela precisava para a sua fisioterapia, mas às vezes sem perceber. Depois nós pegamos esse jogo e fizemos algumas adaptações, algumas coisas pequenas com relação às entidades gráficas voltadas para crianças. E no caso, nós aplicamos a crianças com síndrome de Down. Nessa adaptação, além dos bonequinhos, o tempo do jogo, a pontuação do jogo, né, nós conseguimos fazer com que o jogo estimulasse na criança com síndrome de Down, não só a coordenação motora, mas a atenção, a concentração, que eram aspectos fundamentais para a criança com síndrome de Down, a sua propriocepção, ou seja, a sua percepção de partes do corpo e do planejamento de movimento que ela faz, e apresentamos para os fisioterapeutas que trabalhavam com crianças com síndrome de Down. Depois, nós pegamos esse jogo também, começamos a fazer extensões, melhoramentos no jogo, a ponto de nós termos depois uma extensão no sentido de valorizar, fazer a criança interagir com os aspectos do letramento, que é a parte inicial da aprendizagem da leitura e da escrita. Esse jogo, diferente do anterior, onde as gotinhas caíam, agora nós temos as letras que estão aparecendo na tela do computador, e a criança, mais uma vez, tem que fazer um certo planejamento motor para poder alcançar a letra correta, que representa a referência que o jogo está apresentando para ela. Isso, então, estimula a identificação da forma da letra e estimula também todo o seu planejamento da sua coordenação motora. Tá? Mais recentemente, nós tivemos uma pequena alteração nesse jogo e ele agora está tratando aspectos cognitivos. Então, nós apresentamos desafios para a criança para ela poder associar de maneira indireta, não de maneira direta, ela tem que raciocinar o que tem nesse jogo, do que eu tenho que associar aquele com aquela outra figura que aparece ali naquele ambiente. Reparem que a criança está dentro do jogo, sem usar nenhum dispositivo. Também já fizemos jogos muito parecidos com os jogos que as crianças estão acostumadas hoje em dia, jogos de exploração, onde a gente trata a temática da dengue. É um jogo em que a criança tem que explorar os espaços, tem que verificar onde que estão os possíveis focos do mosquito da dengue, e dentro do caminho ela vai encontrar informações, vai aprender sobre a doença, vai aprender sobre a prevenção à doença da dengue. E também fizemos um jogo onde nós tratávamos dependentes químicos que estão dentro de comunidades terapêuticas, sendo atendidos e acolhidos em comunidades que executam o programa terapêutico chamado 12 Passos, que é o programa mais comum, mais conhecido para a recuperação de dependentes químicos. Esses jogos, eles têm pelo menos duas características que eu gostaria de enfatizar com vocês. Primeiro, a nossa preocupação enquanto pesquisadores, de avaliarmos concretamente os resultados desses jogos. Então, por exemplo, no caso de pacientes de derrame cerebral, nós conseguimos constatar um aumento no número de movimentos que o paciente aprende, mesmo sem perceber. Conseguimos aumentar em 74% o número de crianças que tiram nota acima de 7 em testes sobre o conhecimento da dengue. E conseguimos fazer com que crianças com síndrome de Down,
que usasse os nossos jogos por 5 semanas tivesse um ganho de desenvolvimento motor equivalente a 16 meses. Além disso, o outro aspecto que eu gostaria de enfatizar com vocês é que estes jogos foram construídos com a participação direta dos estudantes lá do departamento de computação. Sem a ajuda dos alunos, esses jogos não teriam acontecido, mas fundamentalmente com a ajuda de fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, geriatras, uma série de profissionais, sem os quais a convergência dos nossos caminhos, esses jogos não teriam tido esses resultados fantásticos. Então, videogame é uma droga. Na dose certa, ele pode ser muito bom. Mas os remédios, as drogas, não são só para o tratamento. Eles podem ser usados também para a prevenção. E a prevenção nós fizemos, além... vou passar aqui nós fizemos a prevenção em algumas situações, por exemplo, no caso da prevenção do uso da dengue. Desculpa. Com a prevenção do uso de drogas psicoativas. Também fizemos um jogo, porque os jogos não são para crianças, os jogos também podem ser para idosos. E a gente, quando vai ficando idoso, a gente vai perdendo um pouco da nossa condição de equilíbrio e vai perdendo um pouco da nossa mobilidade. Então, trabalhar a mobilidade e a condição de equilíbrio de idosos é uma condição que ajuda eles a evitarem queda, evitar hospitalização e evitar, inclusive, mortes. Esse jogo nós desenvolvemos onde o idoso se vê naquele túnel, tem alguns desafios, ele tem que fazer alguns movimentos, e com esses pequenos movimentos que ele se vê obrigado a fazer, ele começa a reaprender a sua condição de equilíbrio. Os jogos, então, eles servem para a prevenção, servem para o diagnóstico, e os jogos são coisa séria, porque são drogas. E eu acredito que no futuro muito próximo, nós vamos ter profissionais devidamente capacitados prescrevendo videogames. Você vai chegar com um ortopedista, você vai chegar com um psicopedagogo, você vai chegar com o seu endocrinologista reclamando de alguma condição, alguma dificuldade, e ele vai prescrever para você um videogame. Obrigado.